Amém. Graças a Deus, gente. Boa noite. Amém. Povo de Deus, você que trouxe sua oferta, separa aí. A gente vai orar. Meu amigo Diego vai passar aí uma salva. Enquanto você prepara, vamos orar. Amém. Senhor, nós te damos graças, Deus, por mais um culto. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e nós só estamos aqui por causa do teu amor e da tua bondade. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Recebe, Deus, aquilo que nós temos para entregar ao Senhor. Não só o nosso dinheiro, mas principalmente a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Tem alguém que está nos visitando aí? Está vendo pela primeira vez, ou a segunda vez, ou a terceira vez? Não, então são todo mundo de casa, né? Que bom, é bom que a gente pode bater mais. Só tem gente de casa, a gente pode bater. Amém. Galera, hoje eu quero falar sobre o corpo de Cristo, sobre ser igreja, como ser igreja, ou talvez o que é ser igreja. Não tem um título definido, mas eu vou falar sobre isso. Então, já que você já abriu sua Bíblia no 1 Coríntios 12, você vai lá para o versículo 4 agora. Amém? A gente vai iniciar a partir do 4 e a gente vai ler até o 31. Amém, gente? Por que a gente vai ler esse tanto de versículo? Por que não pega só um versículo e fala? Porque a autoridade está na Bíblia, amém? Então, não vim aqui para encher vocês daquilo que eu acho, mas daquilo que a Bíblia tem a nos dizer. E a gente vai aprender hoje com aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Fala assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha na sua. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um proveito comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro diversas línguas, tipos de línguas, a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, dividindo solidariamente a cada homem conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. Se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários.
E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com o maior decoro, porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. Se um membro for honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro para apóstolos, segundo lugar para profetas, mestres, milagres, depois dom de curar, dom de ajudar, dom de governar e de diversidade de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos são operadores de milagre, tem todo o dom de cura, falam todos em línguas, fazem todas interpretações. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é sobre igreja. A palavra igreja, gente, do grego, eklésia, significa assembleia, significa ajuntamento. E já tem um tempo que começou um movimento chamado desigrejados. Alguém já ouviu falar nesse movimento? Quem já ouviu falar? Desigrejados é aquela galera que acredita que não precisa de uma igreja porque ele é a igreja. É aquela pessoa que fala assim: ah, eu sou a igreja de Jesus, então eu não preciso ir à igreja. De fato, esse prédio não é uma igreja, certo? Mas a gente entende a instituição, o prédio também como igreja, né? Às vezes por uma questão de entender, então a gente fala: eu vou à igreja, vai ter tal coisa na igreja. Mas quando a Bíblia fala de fato de igreja, ela está falando do corpo de Cristo. E eu tenho meditado nisso já há algum tempo, tenho visto algumas situações acontecerem ao meu redor e tem me feito refletir muito a respeito disso. E sabe, gente, a primeira coisa que eu quero falar para você é que a igreja, ela não é a igreja formada por pessoas, ela não é perfeita. Amém? Haverá o tempo que nós alcançaremos a perfeição quando Cristo voltar para nos buscar. Mas entenda uma coisa: a igreja não é perfeita. Onde houver pessoas, vai haver falhas, vai haver problema, vai haver crise, vai haver briga, vai haver beliscão, vai haver aqueles que não se cheiram. Por quê? Justamente porque ela é feita de pessoas. Amém? Talvez você aprendeu assim: eu sou a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: você não é a igreja. Ah, Pedro, agora tu tá falando de heresia. Eu não sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Entendeu? Não ande mais por aí: eu sou a igreja. Não. Você não vai ver na Bíblia, pelo menos eu ainda não encontrei na Bíblia, algo exclusivo, direto, dizendo singular, de que a igreja é alguém, de que a igreja é você. Só existe igreja quando existe pessoas no plural. Igreja não é singular, embora a palavra seja. Igreja é plural. Jesus não falou assim: quando você estiver reunido em meu nome, lá eu vou estar. Ele falou: onde tiver dois ou mais. Então a igreja, gente, é feita por pessoas. Você não é a noiva de Cristo. Eu não sou a noiva de Cristo. Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Amém? Então, primeira coisa aí para você já ficar ligado. E esse versículo, esse capítulo, ele começa falando dos dons. Antes ele fala de algumas questões sobre Cristo ser a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher, Cristo ser a cabeça da igreja. E no capítulo posterior, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Aquele negócio, né, que você já conhece. Ainda que eu fizesse isso, ainda que eu tivesse o dom daquilo, se não fosse por amor, nada importa. Certo? E hoje, pessoal, hoje não, há muito tempo as pessoas batem muito na igreja. É comum nas nossas rodas de conversa falar: a igreja precisa melhorar nisso. Ah, a igreja é muito assim.
Ou pessoas que se frustram e saem da igreja porque não encontraram o que eles esperavam lá. Ah, na igreja há muita fofoca, na igreja as pessoas são falsas, na igreja as pessoas são assim, falam mal de mim. Eu poderia até lembrar agora de uma frase, eu não lembro se é de Spurgeon ou é de Agostinho, que fala assim: quando alguém falar mal de você, não se preocupe, você é muito pior do que isso. Então quando alguém falar mal de você, se alegre, porque ele não sabe nem um pouco do que eu sou. Tá falando é pouco, tá me ajudando. Mas a verdade é que isso machuca muito o nosso ego. E aí, gente, voltando para esse raciocínio, muitas pessoas criticam a igreja. E uma frase que eu aprendi há um bom tempo, que uma pessoa que sai da igreja por causa de pessoas, ela nunca esteve lá por causa de Jesus. Você acha que eu nunca me frustrei com pessoas? Você acha que eu nunca vi coisa errada dentro da igreja? Eu sou uma coisa errada dentro da igreja. Não é pelo fato de eu estar aqui na frente pregando que eu sou um homem perfeito, super santo. Eu tenho as mesmas falhas que você, os mesmos maus desejos que você. Também tenho preguiça de ler a Bíblia às vezes. Também tenho preguiça de orar às vezes. Mas a verdade, gente, é que vocês estão vendo um homem que se tornou o que se tornou por causa da igreja. Eu sou o que sou hoje porque a minha igreja acreditou em mim. Se não fosse a igreja, eu não teria chegado onde cheguei profissionalmente, espiritualmente, individualmente, intelectualmente. Tudo que eu me tornei é por causa da graça de Jesus, que usou a sua igreja. Então Jesus, ele dá um destino para nós. Deus, ele dá um destino para nós. Eu aprendi isso com o Ricardo. Mas quem envia é a igreja. E você tem a chance de ser enviado. Mas para você ser enviado, meu amigo, você primeiro tem que querer. E o que tem a ver com o texto? A Bíblia fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias capacitações, mas o Senhor é o mesmo. Existem várias formas de operar no reino de Deus como o corpo de Cristo, mas é Deus quem opera em tudo e em todos. E a Bíblia diz que Ele dividiu solidariamente, dividiu cada um com suas capacidades, com seus dons, conforme Ele achou que seria bom. E o que eu percebo hoje observando muitos, é que as pessoas acham que não tem relevância como o corpo de Cristo. As pessoas acreditam assim: eu não tenho como fazer parte, eu não tenho como somar com o reino de Deus, eu não sei pregar, talvez eu nunca vou estar ali em cima, eu não sou líder de célula, de nada. Eu simplesmente sou uma pessoa comum que venho à igreja, sento, assisto o culto e vou para minha casa. E a Bíblia fala sobre os membros do corpo. E ela fala que o corpo não é um membro, mas são vários membros. Não existe igreja sem membro, gente. Não existe corpo sem membro. E por que eu estou falando isso? Hoje eu fui pesquisar sobre o menor membro do corpo humano. E qual a importância dele? Por ser pequeno, se ele era importante ou não. E segundo o site Diário do Grande ABC, diz assim: o menor órgão do corpo humano é a glândula pineal. É do tamanho de uma ervilha. Você sabe que a ervilha é bem pequena, né? É praticamente o tamanho de um brinco. Fica no centro do cérebro e é responsável por produzir melatonina, hormônio que controla o sono. Então você está vendo aqui o menor membro do corpo humano com uma relevância muito grande. Não é porque você é pequeno, não é porque talvez você se acha que é um membro pequeno, o que não é tão importante que você não tem relevância. Se eu e você fomos cheios do Espírito Santo de Deus, não importa se você vai ajeitar a cadeira ou se você vai subir aqui para dançar, para pregar ou para cantar, o importante é que você é um membro do corpo de Cristo. E você foi escolhido. Eu quero te falar, meu amigo, que você tem uma importância.
Essa pregação de hoje não é antropocêntrica. Eu não vou exaltar o seu eu. Não quero te colocar no centro dessa pregação, porque o centro dessa pregação é Jesus. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que você tem importância no reino de Deus como parte do corpo de Cristo. Não importa se você é um dedo midinho, se você é um cérebro, se você é um olho, se você é apenas uma mão. O que importa é que você faz parte desse corpo. E essa, na verdade, fica uma pergunta: você faz parte do corpo? Porque o ato de uma pessoa estar dentro da igreja todo sábado, todo culto, não significa que ela faz parte do corpo. Porque uma pessoa, um membro que faz parte do corpo, ele está em harmonia com o corpo. Se você perceber, enquanto eu ando, há um movimento, há um ritmo, há uma sintonia, há uma sincronia. Por quê? Porque todos os membros do meu corpo estão ligados. Eles compõem o meu corpo. Mas a partir do momento que eu amputar o meu braço, ele já não faz mais parte do meu corpo. E tem muitos membros. Tem muitas pessoas amputadas achando que são membros. Ou muitos membros que muitas vezes estão se amputando por não entender sua importância no corpo de Cristo. A Bíblia diz que o que adianta, nem a mão pode dizer para o pé que não importa, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Eu sei que a gente vive num tempo, gente, em que os números estão importando mais do que qualquer coisa. O que já importa não é mais aquilo que você tem, o conteúdo, a essência. O que importa são os números. Sim ou não? Sim. A nossa geração, ela é atraída pelos números, pela quantidade, pela visibilidade. E muitas vezes por não alcançar números, por não alcançar visibilidade, por não estar aqui, por não ser visto, por não achar que é relevante de alguma forma, as pessoas estão deixando de contribuir com o reino de Deus, porque acham que são irrelevantes como parte do corpo de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, não há uma parte no corpo de Jesus irrelevante. Não há uma parte no corpo de Cristo que seja insignificante. Hoje eu fui estudar até sobre o dedo midinho do pé. Qual a importância do dedo midinho do pé? Equilíbrio. Ele te ajuda a sustentar todo o corpo. Ninguém anda por aí elogiando os pés das pessoas. A gente elogia os olhos, né? Todo mundo quer ter um olho verde. Ninguém fala assim, eu quero ter um pé bonito. Tem, gente. Eu nunca nem pensei nisso. Hoje poderia agora você quer ter um olho verde, você quer ter um rosto afilado, você quer ter um nariz pontudo, você quer ter uma sobrancelha desenhada, um cabelo ondulado, cacheado. Mas um pé? Quem sonha? Tomara que meu filho nasça com o dedo midinho do pé perfeito. Ninguém pensa isso, gente. Sim ou não? Por que eu estou falando sobre isso? Porque não importa se você é um dedo midinho. O que importa é que, sendo um dedo midinho, você ainda é um membro do corpo de Cristo e você foi criado por Ele. Talvez nós não seremos sempre elogiados. Talvez muitas vezes nós seremos como um dedo midinho que as pessoas não enxergam, talvez, valor. Que as pessoas não dão crédito. Que as pessoas não lembram o nosso nome. Talvez o nosso nome, gente, não vai estar no livro de história dos nossos filhos. Mas isso não significa que nós não temos importância como parte do corpo de Cristo. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? Ele sempre aponta para Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. Porque Jesus morreu, porque Jesus nos substituiu, sendo condenado. Agora eu e você somos a figura real do corpo, da igreja, da noiva. Quando a Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo, a Bíblia não está querendo feminilizar a minha masculinidade, dizendo que eu sou a noiva. Não, não é isso. Mas a figura da igreja é noiva. Por quê? Porque um noivo, ele anseia, eu não sei nem que palavra usar, mas ele anseia com todos os seus sentimentos, com tudo que ele tem ao encontro da noiva. Eu já fui noivo. E a maior expectativa do noivo é encontrar com a noiva. E essa é a expectativa de Jesus. Chegará o tempo em que as expectativas serão supridas.
E haverá o casamento de Cristo e a sua igreja. Que casamento é esse? A glorificação. Nós viveremos com Ele por toda a eternidade, conheceremos Ele durante toda a eternidade. Nós teremos uma vida com Ele, e isso é o casamento com Cristo. Essa é a figura que Deus quer que a gente entenda. Então a igreja perfeita, a assembleia perfeita é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E é Ele que nos elegeu, é Ele que nos escolheu. E sabe o que é legal nesse texto? A partir do versículo 28, fala assim: Deus colocou alguns na igreja. Primeiro para apóstolos, aqueles que vão implantar, aqueles que vão levar o evangelho, que vão plantar igrejas. Outros para profetas. Outros para mestres, aqueles que irão ensinar. Outros para operar os milagres. Outros dons de curar. E esse aqui, dom de ajudar, gente. Tem dom de prestar ajuda. Governar a diversidade de línguas. Eu sei que às vezes a gente olha sempre para esses dons que causam mais visibilidade, que dá mais evidência, né? Você quer ser um profeta, você quer determinar algo e isso acontecer, quer lançar um destino para alguém. Você quer ser um mestre, aquele que ensina, aquele que traz ensinamento ao povo de Deus, ensinamento para a igreja, que é o que eu mais me identifico. Ou os apóstolos, enfim. Mas ajudar também é um dom. Ajudar também é um dom. Eu tenho visto muitas pessoas cobrando muitas coisas. Ah, Pedro, pode fazer isso. Por que não faz aquilo para melhorar? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem assim, assado, frito e cozinhado? E por que você que está dando a ideia não faz? Olha para esse lugar aqui, gente. Esse lugar precisa de gente. A Bíblia diz que a seara é grande, poucos os trabalhadores. Tem muita gente para dar opinião, tem muita gente para falar, faz assim. Por que aquela foto está feia? Por que vocês não tiram uma foto melhor? Por que vocês não apagam a luz? Por que vocês estão atrasando a letra do slide? Porque no slide tem um cara para passar a música, para mexer no som e para apagar a luz. É por isso. Ah, por que vocês não fazem assim? Porque tem poucas pessoas e a Bíblia diz que é muito o trabalho e poucos os trabalhadores. Você chega aqui no sábado, o ar já está ligado, as cadeiras estão arrumadas, está um ambiente pelo menos agradável, porque alguém se dispôs a fazer isso, gente. Mas nós somos muito bons em cobrar. Nós somos muito bons em abandonar o barco. A igreja está fria, vou mudar de igreja. Ah, eu não estou gostando do louvor, não gostei. E o que você tem feito? Você tem alguma coisa de relevante para sentar diante de Deus e falar: Senhor, eu poderia ter feito mais, mas isso aqui é o que eu fiz. Ou você, a única coisa que tem para chegar é sentar diante de Deus e falar: Deus, é o seguinte, eu acho que pode melhorar assim, o céu, esse chão de ouro bem aqui, tem que passar um pano nele. Esses anjos tem que aparar a asa dele porque está muito descabelada. O cabelo do Miguel está farofado. Tem gente que é muito boa em criticar, gente, em cobrar. Tem gente que é muito boa em apontar, em abandonar o barco. Sabe por que eu tenho prestado atenção? Sabe por que eu mudei para cá, para Moriá? Isso há uns 7 anos atrás, se eu não me engano. Porque precisava. Ah, precisava do Pedro? Não, precisava de gente para ajudar. E eu não fui a única pessoa. Outras pessoas vieram. E sabe o que eu vejo hoje em dia? Todo mundo quer crescer.
As pessoas mudam para uma igreja e já está em ascensão. As pessoas já procuram um lugar que é mais confortável. E deixa eu te falar, essa igreja top, bonita que é a nossa igreja, não era assim, gente. Você quer crescer? Pois vá para um lugar onde precisa de ajuda. Ah, Deus, eu quero crescer, Você quer crescer ou você quer ser visto? Porque são duas coisas completamente diferentes. Você quer estar aqui em cima como louvor só para ver a sua foto no Instagram da igreja mais tarde? Ou porque você ama o Senhor? Você quer se tornar um líder de célula para trazer mais um título para seu currículo? Ou porque você quer contribuir com a expansão do reino de Deus? A nossa igreja precisa de nós. A igreja de Cristo precisa de nós, gente. Ela não é perfeita e ela não vai. Eu não espero perfeição da minha igreja. Eu não espero perfeição dos meus pastores e dos meus líderes. Por quê? Porque eu também quero que aqueles que são liderados por mim não esperem isso de mim, porque eu não sou. Porque nós não seremos. Nós estamos sendo dia após dia aperfeiçoados. Aquilo que eu errei ontem, eu vou tentar não errar hoje, mas algumas coisas eu ainda vou estar errando, porque faz parte da caminhada. Eu aprendo errando, eu me torno responsável com o peso da responsabilidade. Então, gente, não importa. Sim, Paulo nos orienta a buscar os melhores dons. O último versículo fala: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo está orientando. Mas muitas vezes a gente fala assim: está precisando de algo na igreja. Ah, eu não vou porque não é o meu chamado. A gente se esconde atrás dessa afirmação, porque criamos uma cultura de que tudo que eu for fazer é chamado. Mas se a Bíblia fala que há uma necessidade e há poucos trabalhadores, o seu chamado é contribuir e suprir essa necessidade. Se eu fosse me esconder atrás disso, eu estava dançando, não era pregando. Porque eu sou dançarino, eu sou artista. Mas eu também me identifico com algo específico no reino de Deus. E mesmo se eu não souber, Pedro, mas eu não sei se Deus me chamou para pregar, se Deus me chamou para cantar, se Deus me chamou para liderar. Enquanto você descobre, ajude a arrumar as cadeiras. Enquanto você descobre, ajude a limpar a igreja. Enquanto você descobre, ajude lá na multimídia. Ajude no ministério infantil, ajude, meu amigo. O que não falta é trabalho, gente. Ajude nos evangelismos. Mas a gente fala: não, eu vou esperar descobrir o meu chamado. Ah, meu amigo, tem uma história de uma mulher que o pastor Donato conta, que ela é missionária, foi missionária lá nos ribeirinhos, acho que é do Amazonas, sei lá. E as pessoas chegaram assim: quando foi que Deus falou com a senhora, para a senhora ir? Quando foi que você descobriu o seu chamado? Ela: não, eu só abri a Bíblia e eu li lá: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu simplesmente abri a Bíblia, vi que há uma grande comissão e pregar, então eu fui, então eu vim. Mas a gente está esperando o nosso chamado. Nós somos chamados para servir, gente. A Bíblia diz que nós Jesus fala assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se nós somos o corpo dele, se nós temos que viver a vida dele, se nós temos que nos identificar com ele, então nós temos que viver como ele viveu. Guarde suas críticas. Algumas delas são boas. Sim, a gente precisa de críticas. Uma vez alguém chegou alguns aqui conhecem o pastor Ribinha, né? E uma pessoa chegou para ele indignada: pastor, tá faltando isso na igreja, não tem ministério infantil e tal. Ele: muito bem, pois você vai começar, você vai liderar. Porque nós somos bons em estar indignado. Nós somos bons em identificar o problema. E por que não ser a resposta para o problema? Tem poucos adolescentes na igreja. Convide seus amigos. Fale de Jesus para eles. Seja um exemplo vivo para eles.
Nós somos o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, há uma responsabilidade sobre nós, gente. Há uma responsabilidade sobre nós. Talvez eu gravei um vídeo ontem no Instagram, e é justamente o texto que o pastor Francisco pregou no último domingo, que fala de Moisés, Arão e Ur. Moisés sobe no monte, o povo de Israel está lutando contra os amalequitas, e quando ele estende os braços, o povo começa a ganhar a batalha, e quando ele cansa e abaixa o braço para descansar, o povo começa a perder a batalha. E o que Arão e Ur faz? Pega uma pedra, coloca para Moisés sentar, e cada um sustenta os braços de Moisés. E dessa forma, e isso é o dia inteiro, que a Bíblia fala que foi até o final do dia. E então o povo ganha. E muitas vezes a gente olha para Moisés. Moisés foi uma das grandes figuras, um dos grandes personagens bíblicos. E todo mundo quer ser um Moisés, todo mundo quer abrir o mar vermelho, todo mundo quer fazer grandes coisas, conduzir a arca. Mas talvez você vai ser como Arão e Ur, aquele que vai sustentar os braços daquele que vai ganhar evidência. A gente está na hora de ter um ego transformado. A única coisa que me impede de me alegrar com o sucesso do meu irmão é algo chamado ego. Inclusive quero até indicar esse livro para vocês. Ego Transformado, Timothy Keller. É um livro pequeno. Leia esse livro. Sabe o que é interessante nessa história? Quem vencia a guerra era Moisés? Sim ou não? Era o povo de Israel. Onde eu quero chegar com isso? Você contribuir com alguém é contribuir com o reino. Olha o que o versículo diz. Deixa eu ver qual é o versículo. O 26 diz: e se um membro sofrer, todos os membros sofrem. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Por que é tão difícil se alegrar com aqueles que estão se alegrando? Por que nós queremos derrubar o nosso irmão? Alguém que está ali contribuindo com o reino de Deus, e a gente olha e apedreja. Apedrejar o seu próximo é apedrejar o corpo que você faz parte, gente. É autoflagelação. É a mesma coisa de você pegar uma faca e começar a se esfaquear, porque esse membro faz parte do mesmo corpo que você. Nós temos que chegar a um nível de entendimento, de maturidade e de humildade, do qual nós entendemos que somos membros uns dos outros. Não tem como você viver amputado. Um membro não funciona amputado. Arranque seu braço do seu corpo. Seu braço não vai ter mais nenhuma função. Não ande como se você fosse um membro amputado. Sem essa. Minhas regras, eu vivo a minha vida. Tá tudo assim. Viva a vida. A vida é moço, eu fico de saco cheio com as coisas que eu vejo no Instagram. A galera acabando com a vida e fala: aproveite sua vida, porque ela é curta. Isso não é aproveitar não, cabeção. Isso é acabar com ela. O cara lá posta uma foto com a cerveja, na coisa, curta a vida. Curta mesmo, vai ser curta mesmo. Nós precisamos entender isso, gente. Nós somos membros uns dos outros. Somos o corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor. Nós juntos somos a igreja do Senhor. Contribua de alguma forma. Indo, orando, contribuindo, fazendo alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Meu amigo, se você não sabe o que fazer, então eu não sei o que fazer com você. O tanto de coisa que há para se fazer para o reino de Deus. O tanto de coisa que eu posso fazer para o crescimento, para a expansão do reino de Deus. Nós somos muito bons em espalhar besteira, sim ou não? Um meme, meu amigo, se espalha assim. Agora o cara fala assim, bota lá a imagem
Hoje tem culto, vai pegar fogo. Ninguém fala nada. Por quê? Porque não criamos mais expectativas em Deus. Nós somos péssimos em criar expectativas em Deus. Nós estamos cheios de expectativa para quem vai ganhar a eleição amanhã. Mas qual a expectativa que foi gerada em você ao chegar aqui no culto? Como você veio para o culto? Mas hoje eu vou porque a minha expectativa, gente, não depende do louvor, não depende da luz. A gente parece que não consegue mais adorar se a luz não está apagada, se não toca a música que eu quero, se a bateria não... O que é que está dentro de nós? Que espírito é esse? E eu não sei que espírito é esse. A gente condiciona o agir de Deus. A gente condiciona a manifestação, a minha expressão diante de Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu só levanto a mão quando está com a luz apagada porque ninguém me vê. O Senhor sabe que eu só grito quando canta aquela música do fogo. O Senhor sabe que eu só faço isso, que eu só choro, que eu, enfim. É hora da gente entender a nossa parte no corpo de Cristo, gente. Você aí, ó, que está sentado. Sabe qual é o futuro da Igreja Moriá? Fala assim, é a juventude, gente. É a juventude. As pessoas estão envelhecendo, os idosos estão envelhecendo, mais ainda. Daqui uns dias irão para a glória e quem vai ficar sou eu e você. Você acha que a pastora Fátima sempre estará aqui, vai virar uma pedra, é imortal? Não é. Queríamos que fosse, mas não é. O tempo está passando. Nossa pastora precisa de ajuda, nossa igreja precisa de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. Nós precisamos caminhar juntos. Cobrar menos uns do outro e começar a cobrar de mim. Ah, fulano, só canta a mesma música. Meu amigo, então aprende a cantar e entra no ministério de louvor, se santifica, faz o CCC e vem cantar. Ah, eu já abusei, fulano só prega as mesmas coisas. Então, meu amigo, leia a Bíblia, estude, chegue para mim e fala, estou preparado. Come here. Pode vir. Eu só sei, gente, que eu já estou de saco cheio de ouvir tanta cobrança. Desde quando eu assumi essa liderança da Aliança Team, comecei a sentir um pouco na pele o que é o pastoreio. E existem momentos que a gente se sente só. Infelizmente. Não é para ser assim, gente. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, mas o pastor também precisa de cuidado, ele precisa de ajuda. Então já teve vezes que eu tinha que pregar, tinha que fazer o anúncio do culto, tinha que abrir o culto, tinha que fazer o stories do culto, tinha que tirar a foto do culto. Eu não estou falando isso, gente, para me engrandecer, eu estou falando isso para você entender que há uma necessidade de trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os cearenses. Poucos são os trabalhadores. Pergunte para qualquer um dessa galera que está aqui, gente. O irmão Neto tem dia que passa o domingo inteiro aqui, o sábado inteiro aqui. Nós chegamos 1 hora antes e saímos praticamente às vezes 40 minutos, até 1 hora depois do culto. Por quê? Porque nós queremos ser vistos, não porque há uma necessidade. Nós entendemos que nós podemos contribuir de alguma forma para essa necessidade. Não importa se eu sou o líder da Aliança Team, não é por isso que eu não vou deixar de servir a minha igreja. Não é porque você é um ministro de louvor que você não vai contribuir com algo que está precisando. Ah, mas não é a minha área, não é o meu papel, não é a minha tarefa. Então não é o seu corpo. Se há uma necessidade na igreja do Senhor e você não se identifica com ela, então você ainda não é um membro do corpo. Porque se eu sinto uma dor no meu corpo, ela vai influenciar todo o desempenho do meu corpo.
Se o meu pé estiver de alguma forma fraturado, todo o meu corpo vai sofrer. Eu vou mudar a forma de andar. A forma como eu vou andar não é o natural. Vai de alguma forma afetar a minha coluna. Porque eu não estou andando do jeito que é natural para andar. Então todo o corpo sofre. Amém? Talvez você é mão. E mão é aquela que serve. Talvez você é um pé. E pé é aquele que vai, aquele que anda. Talvez você é coração, aquele que se entrega. Talvez você é cérebro, aquele que pensa, aquele que chega a uma conclusão, aquele que tem a ideia, aquele que identifica que, eu tenho a solução para o problema, mas você é alguma coisa no corpo de Cristo. Você é alguma coisa, você é parte desse corpo, gente. E eu já não estou mais preocupado se a parte do corpo que eu faço parte é aquela que vai ser aplaudida, aquela que vai ganhar visibilidade, aquele que vai ganhar muitos seguidores. Eu não estou preocupado se as minhas pregações vão alcançar milhares de pessoas e me tornar famoso. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação está todo sábado aqui, trazendo algo para você, é lhe ensinar, abrir a sua mente e de alguma forma influenciar a forma como você vive, o seu comportamento. Porque a Bíblia faz isso. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho, ele é empolgante, mas o Evangelho, gente, ele não é algo não é um ritual no sábado. Ele é a solução para os meus problemas. Ele é a direção para a minha vida. Ele é o destino para a minha vida. Ele é a solução. Ele é aquilo que me instrui, que me traz sabedoria. Tudo se encontra aqui. Então eu sempre me faço essa pergunta: poxa, Senhor, o que é que falta para nós? Por que a gente parece que não entende? Por que a gente escuta tantas coisas e continuamos do mesmo jeito? É sempre as mesmas coisas. Temos que bater sempre na mesma tecla. Por quê, gente? O que será que aconteceu? Ou o que será que ainda não aconteceu? Porque quantos aqui acreditam que tiveram um encontro com Deus? Levanta sua mão. Você que acredita, amém. Agora, eu não quero te comparar para você se sentir inferior a ninguém. Não, longe de mim. Mas eu quero analisar esse fato de encontrar-se com Deus e o efeito que causa depois dele. Quando você olha para Paulo, um homem que era instruído, que era mestre da lei, que falava vários idiomas, super inteligente, um homem que perseguia a igreja e tem um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. E você viu o que aconteceu na vida de Paulo? Paulo prega a Ásia inteira, de cavalo, de navio, a pé. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com Jesus. Pedro teve um encontro com Jesus. Meu amigo, pense numa história que para mim não faz sentido. É Jesus chegar a primeira vez para Pedro, os caras estão pregando: ei, me segue, eu vou te fazer pescador de homem. E o cara, rapaz, não faz sentido. A primeira vez que eles vê o cara, não é? Como assim? Você está ali no seu trabalho, aparece um cara: ei, me segue. Opa, vou sim. A Bíblia não entra em detalhes, o que gerou, como foi esse encontro. Mas um encontro de Pedro transformou Pedro em um dos mais influentes apóstolos. Um encontro com Deus e Moisés. Moisés liberta o povo, os hebreus. Agora eu e você, que acabamos de levantar a mão, dizendo que tivemos um encontro com Deus. O que nós fizemos? O que estamos fazendo? O que temos para mostrar diante de Deus? Porque a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas a Bíblia fala que nós demonstramos nossa fé por meio das obras. O que isso quer dizer? Eu não tenho boas obras para ser salvo, mas porque fui salvo, tenho boas obras. E quais são as nossas obras, gente? O que será? Qual o nosso legado? O que podemos falar para Deus? Podemos falar: Senhor, eu joguei o meu cabelo, eu borrei minha maquiagem, eu caí no chão no culto. Não estou dizendo que isso não é importante,
Isso é expressão de entrega. Mas o que temos feito para contribuir com o reino de Deus? Como seres humanos, como estamos vivendo nossa vida como cristãos? Galera, o mundo está se tornando um mundo cada vez mais difícil de viver. Eu tenho assistido algumas coisas, algumas séries eu tenho assistido. E eu já tenho assistido essas coisas com uma outra mentalidade. Que muitas vezes não é a gente passa despercebida. E um dia a gente vai falar sobre essas coisas. Inclusive, quero até adiantar, em breve, o pastor Douglas vai trazer uma palavra sobre sabedoria na era digital. Muitos de vocês não conhecem o pastor Douglas, mas vamos ver se ainda daqui para esse mês, para o próximo mês, você não fique de fora. Tem muita coisa a ser aprendida por meio da vida desse homem, por meio dessa palavra. Seria sábado passado, mas não deu, por causa do congresso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Estamos já finalizando. Para que a gente entenda a sua importância, independente do seu título, do seu cargo. Deus conta comigo e com você. A gente vai deixar Deus no vácuo? Jesus está mandando uma mensagem no teu WhatsApp, você vai só visualizar ou vai responder ela? Você vai visualizar e falar, depois eu respondo, Senhor. Ou você vai responder no momento? É hora da gente responder, gente. É hora de uma resposta. É hora de trabalhar, meu povo. Aliança Teen, Aliança Jovem. Eu gosto de trabalhar com quem quer. Sim, gente, o desejo do meu coração é que isso aqui esteja lotado de jovens. Mas para que aqui esteja lotado de jovens, vocês precisam estar lotados da palavra de Deus. Porque é por meio de vocês, é por meio de nós, que esses outros jovens serão alcançados e nós iremos lotar esse lugar. Ou não. Eu sozinho não consigo. A pastora Fátima sozinha não consegue. Pastor Francisco sozinho não consegue. Porque a igreja é um corpo. Amém? A igreja é um corpo. Nós ceiamos em memória do sacrifício de Jesus, entendendo que somos parte desse corpo. Se somos parte desse corpo, por que só alguns membros trabalham e outros não? Só há uma coisa que impede um corpo de trabalhar na sua plenitude. Isso se chama deficiência. Você é um corpo deficiente ou um membro deficiente ou um membro saudável? Se uma pessoa tiver, acho que é derrame, né, que paralisa a parte do corpo. Corpo que sofre derrame, ele vai ter uma parte do seu corpo paralisada. Isso é uma deficiência. Não está saudável. Você é um nervo, você é um membro, um músculo. Deficiente ou saudável. E o remédio que vai nos tornar saudável, gente, a vitamina que nós precisamos está aqui, ó. A Bíblia diz no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo só, assim também é Cristo. Amém? A minha intenção aqui é para que de alguma forma a gente entenda a importância disso, de ser igreja. Muitas pessoas estão enganadas, achando que não precisam de uma igreja porque são a igreja. Isso aqui é uma evidência que nós somos igreja. Nós não estamos aqui por causa das quatro paredes e o teto, mas Ele está aqui por causa de nós. Imagine a arca, imagine a igreja como a arca de Noé. Provavelmente era impossível viver dentro daquele negócio, mas fora dele a tempestade era maior. Fora dele as pessoas iriam morrer afogadas. E tem muita gente que está olhando para a igreja como a arca de Noé. Eu sei que é difícil viver lá dentro.
Imagine você viver tanto tempo dentro daquele lugar, convivendo com as pessoas, com animais, barulho, aquela coisa. E a igreja é assim, gente. Tem todo tipo de animal aqui dentro. Somos tipos de animais diferentes, não se sinta ofendido. Faz parte da ilustração. Mas agora se imagina você fora da arca. Você vai morrer. Amém? Você vai morrer afogado. Você não vai conseguir viver. Por quê? Porque dentro da arca estava assim. Por que eles estavam seguros dentro da arca? Era por causa da arca em si? Não. Porque a segurança deles não estava no lugar, mas em alguém. Em Deus. Amém? A nossa segurança não é um lugar. A igreja não é um lugar. São alguém. São pessoas. Peoples. Amém? Fique de pé no seu lugar para a gente orar. E uma coisa que eu quero deixar para você: seja grato pelos seus pastores, pelos seus mentores, pelos seus líderes, por esse lugar, gente. Seja grato por essa igreja. Nós não estamos aqui tentando ser parecido com a igreja fulano de tal, com a igreja. Nós estamos aqui para ser parecidos com Jesus. Não importa se a gente não tem uma iluminação diferenciada na hora do louvor. Não importa se a gente não tem uma máquina de fumaça para você se sentir no Santo dos Santos. Não importa se a gente não tem um telão de LED. O que importa aqui é se nós temos o Evangelho de Jesus. Se nós somos um povo da Palavra de Deus. Porque se nós tivermos ela, nós temos tudo. Amém? Não estou dizendo que a estrutura não importa, que não é importante. Não estou dizendo que essas coisas não são boas. Claro que é. É bom ter um telão bonito. É bom ter uma iluminação top. Mas isso são coisas que passam. E a Bíblia diz que tudo passará, menos a palavra de Deus. Amém? Vamos parar de olhar. Por que a Moriá não é igual a fulano de tal? E por que a Moriá não é igual a Jesus? Vamos orar. Senhor, nós queremos Te glorificar, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Sabe, Deus, que é mais cortante e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra viva em nós, Senhor. Deus, que a gente não saia desse culto apenas empolgados, mas transformados, renovados, Senhor. Transforma, Deus, a nossa mente, renova a nossa mente, Deus. Como a Tua palavra nos ensina em Romanos 12:2, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faz entender que somos parte do Teu corpo. Que somos membros do Teu corpo, Senhor. Que junto nós somos a igreja do Senhor. Que junto nós somos a noiva do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos faz viver por amor. Nos faz trabalhar por amor. Nos faz contribuir de alguma forma, Deus, com esse corpo, com o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Nos faz andar juntos nesse tempo. Nos faz crescermos junto esse tempo. Andar em comunhão, Senhor. Andar junto, Deus. Porque a Tua palavra diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. E quando também, Deus, um membro desse corpo for honrado, que todo o restante se alegre. Em nome de Jesus, nos ensina a ser igreja. Nos ensina a ser uma igreja que é a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que vivemos em tempos difíceis, em tempos complicados, Senhor. E sabemos o quanto é difícil nos manter santo num mundo caído como o nosso. Mas o Teu Espírito é que nos santifica, Deus. É o Teu Espírito que nos direciona e que nos guia. E em nome de Jesus, enche o nosso coração de alegria por fazer parte de uma igreja. Enche o nosso coração de alegria por fazer parte dessa igreja. Enche o nosso coração de alegria pelos nossos pastores, pelos que oram por nós, que pagam o preço, que nos ensinam, que nos orientam, que puxam as nossas orelhas, que nos repreende, mas para que a gente para que a gente cresça. Muito obrigado, Senhor. Nada do que nós vivemos seria possível se não fosse Teu sacrifício. Obrigado por nos substituir na cruz. Obrigado, Deus, por morrer em nosso lugar, Jesus. Obrigado por sermos salvos.
Em nome de Jesus, guarda o nosso coração nesse tempo e nos faz ser fiéis a Ti em nome de Jesus. Amém.